14. Portanto, tendo um grande sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus, que entrou no céu, mantenhamos com firmeza a nossa declaração pública de fé. Para entender Hebreus, tem que conhecer o Velho Testamento. E lá no Velho Testamento, nos é dito que todo sacerdote judeu, ele deveria ser da linhagem de Arão. Mas aparece o autor de Hebreus e lembra para aquele pessoal ali judeu convertido ao cristianismo, ele lembra de um sacerdote que a quem Abraão prestou reverência. Melquisedeque. E é dito pelo autor aos Hebreus que Jesus é um sacerdote da linhagem de Melquisedeque. Ou seja, ele diz: Jesus, ele é um sacerdote superior. Porque o sacerdócio de Jesus não tem princípio e nem fim. Jesus, ele vai dizer no capítulo 5, ele é um sacerdote para sempre. O autor aos Hebreus vai dizer que todo sacerdócio lá do Antigo Testamento era como uma sombra. O que é uma sombra? Uma sombra é uma projeção que se faz da realidade contra a luz. Isso é a sombra. A sombra, ela não é a realidade. A realidade é que projeta a sombra. Então preste atenção na argumentação dele aqui. Ele vai usar essa expressão sombra. Ele vai dizer assim: as leis, o sacerdócio, os sacrifícios, o templo. Ele diz: olha, tudo isso aí que o pessoal judeu adora, reverencia, tudo isso era como uma sombra das bênçãos vindouras. Tudo isso era como uma sombra daquilo que é superior. Então ele diz: olha, vocês que estão sendo tentados a voltar para o judaísmo, vocês que acham que o templo, os sacerdotes, os sacrifícios, tudo aquilo ali é superior, não é assim não. Pelo contrário, aquelas coisas, elas são sombra da realidade. Aquelas coisas, elas apontavam para uma realidade maior. Vocês que saíram de lá e chegaram aqui, na verdade vocês estão deixando o inferior pelo superior, o transitório pelo eterno. Vocês estão abandonando as sombras pela realidade. Então, dessa forma, a epístola deixa evidente que aquilo que as pessoas recebem em Cristo é maior, é superior. Ou seja, ao contrário das acusações de que quem abandona o judaísmo está perdendo, ele vem com a argumentação e diz: olha, quem abandona as materialidades do judaísmo pelo cristianismo está ganhando. Gente, quem conhece a história do Velho Testamento e lê Hebreus, fica encantado. Existe uma série de mensagens pregadas pelo Augusto Nicodemos lá no site da Igreja Presbiteriana de Santo Amaro sobre Hebreus. Fantástico. Que fala sobre a superioridade de Cristo sobre todas as coisas. Aquilo ali é algo que você deve ouvir, e é bom demais. O livro de Hebreus é fantástico. A igreja durante a Idade Média, quem conhece um pouquinho de história da igreja sabe que a igreja ela sentiu saudades daqueles elementos da sombra, achando que o evangelho estava muito simples,
a igreja entrou num processo de romanização. Aquelas pessoas ali na Idade Média, elas não perceberam a superioridade da fé cristã na sua simplicidade. Nunca mais estudaram Hebreus. Mesmo hoje, muitas igrejas possuem saudades daqueles rituais lá do Antigo Testamento. E por causa disso, da saudade, e por causa de uma teologia equivocada, por falta de doutrina, muitos tentam voltar à materialidade, aos costumes do Antigo Testamento. Por isso que muitas igrejas, elas acabam criando o quê? Uma opulência no culto. Uma opulência que é uma opulência do culto do Antigo Testamento. Por isso que as liturgias de muitas igrejas estão cheias de coisas que não deveriam estar ali. Fica se inventando coisa para botar no culto. Inventa-se moda, entretenimento para encher o culto. Tentando voltar à materialidade, aos costumes do Antigo Testamento, muitas igrejas acabam criando o quê? Castas sacerdotais. O que é casta sacerdotal? A ideia de que na igreja existem pessoas mais importantes do que outras. Por isso que esse entendimento leva algumas pessoas, ou algumas igrejas, nessas igrejas algumas pessoas se vestem de forma diferente. O padre se veste de forma diferente. O pastor é aquele que tem terno e gravata. Porque se ele não tiver terno e gravata, ele não é abençoado. A reforma acabou com isso tudo. Processo de romanização. Por isso que nestas castas sacerdotais, falei sobre isso domingo passado, algumas pessoas se sentam em lugares diferentes. Eu aqui em cima e vocês aí embaixo. Eu e mais algumas pessoas importantes aqui em cima e vocês aí embaixo. Porque o sacerdote no Velho Testamento, ele era alguém separado. Tentando voltar à materialidade, aos costumes do Antigo Testamento, muitas igrejas acabam criando o quê? E essa aqui vai apertar um pouquinho o nosso calo. Acabam criando cerimônias que apenas alguns sacerdotes podem realizar. Como assim? Batismo e ceia. Segundo a palavra de Deus, segundo as Escrituras Sagradas, quem que deve ministrar o batismo? A igreja. Quem ministra o batismo é a igreja. E tradicionalmente a igreja tem conferido ao pastor a responsabilidade de ministrar o batismo. Mas se a igreja resolver delegar a qualquer membro batizar, isso é bíblico. Ide, ou indo por todo mundo, pregai o evangelho. A ordem de pregar está junto com a ordem de batizar. Aquele que prega também pode batizar. Mas por causa das castas sacerdotais, que é uma herança romana, entendeu-se que apenas o pastor pode batizar. Mas biblicamente você não vai defender isso aqui comigo. Segundo as Escrituras, quem deve ministrar a ceia? A igreja. Não tem que ser o pastor necessariamente.
Entendemos que é o pastor por causa do processo de romanização. Quem que serve lá na Igreja Católica a Eucaristia? Porque tem-se a ideia de que ele é melhor, ele tem uma autoridade maior. Certa vez um presidiário escreveu uma carta para um pastor. E na carta ele dizia o seguinte: pastor, temos a nossa igreja aqui no presídio, mas aqui não existe batistério. É extremamente proibida a construção de um batistério no presídio. E o diretor não permite que se leve um batistério móvel até lá. Quem se converteu genuinamente aqui pode participar da ceia? Existe algo na Bíblia que proíbe alguém que não é batizado de participar da ceia? Irmãos, o cristianismo, ele prescinde de coisas e depende tão somente de Jesus Cristo. Cristianismo é simples: palavra, água, pão e cálice. É claro que a gente não vai sair por aí servindo a ceia para qualquer um, não é isso que eu estou defendendo aqui. Mas eu estou lembrando que existem algumas coisas que vão sendo agarradas ao casco da igreja ao longo da história que não é bíblico. Isso é tradicionalismo, não é nem tradição. Porque como disse, esqueci o nome da pessoa que disse isso, tradição é a fé viva dos que estão mortos. E tradicionalismo é a fé morta dos que estão vivos. Nós devemos seguir a tradição das Escrituras e não o tradicionalismo criado pelos homens. E a carta aos Hebreus, ele é um golpe muito forte nesse processo de romanização. O que o autor aos Hebreus está nos ensinando? Cristianismo, está ensinando aquelas pessoas, a mim e a você hoje. Cristianismo é confiar tão somente na mediação de Jesus Cristo. Não é mais necessário que alguém venha aqui e toque o imenso chifre do carneiro. Qual é a ideia do shofar? Leia lá, aquilo acabou. Não é mais necessário que uma pessoa esteja toda paramentada com uma determinada roupa, como eram os sacerdotes. O fausto, a opulência, a pompa e a circunstância, todas estas coisas desviam a atenção de Jesus Cristo. Então perceba, o cristianismo é simples, mas é rico. É simples, mas é rico. E tem mais uma coisa: preservar e voltar a estas coisas é característico de igrejas que não creem verdadeiramente nas Escrituras. Como não acreditam na suficiência das Escrituras, ficam inventando modas e coisas do tipo para atrair as pessoas. Existe uma necessidade dessas coisas, por quê? Porque eles não percebem a liberdade que é a simplicidade de Cristo Jesus. Eles não percebem que igreja é o que é a comunidade do pão, do vinho, do banho e da palavra. Igreja é só isso. A liturgia contém só isso. É simples, mas é rico. A terceira e última verdade que desejo enfatizar aqui de Hebreus é o fato de que ele nos mostra que a fé
A fé, ela é essencial para se agradar a Deus. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Os judeus estavam dizendo que os judeus convertidos ao cristianismo estavam dizendo assim para eles: olha, vocês não têm mais o templo, vocês não têm mais os rituais, vocês não têm mais os sacerdotes, vocês não têm mais nada disso. O que vocês têm? Diante de tudo aquilo, o autor de Hebreus diz: vocês têm fé. A fé, olha como faz todo sentido o que ele vai dizer lá no início de Hebreus 11. Ele diz para aqueles irmãos: a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Ele está dizendo para aqueles irmãos que estão sendo tentados a retornar para o judaísmo: olha, nós não precisamos de coisas visíveis e materiais, como o templo, como os sacerdotes, como os sacrifícios. Nós não precisamos de coisas visíveis para crermos. Não precisamos de realidades que satisfaçam os nossos sentidos e os nossos hormônios para crermos. E aqui dava uma bela mensagem. A gente pensa assim que igreja abençoada, culto abençoado, é aquele onde a gente chega e sente que foi uma bênção, e sente que o ambiente está um ambiente abençoado. Há muito tempo, uns 2 ou 3 anos, eu preguei aqui na igreja que nós devemos viver por aquilo que sabemos e não por aquilo que sentimos, porque os nossos sentimentos, eles oscilam, eles não são confiáveis. Igual aquele pastor que chegou no Congresso Batista Brasileiro de Jovens, o Despertar, e teve aquele momento gigante de louvor, e aquele louvorzão. E aí ele pega a palavra, ele é o pregador da noite, e ele vai dizer assim, ele começa assim: quantos aqui estão sentindo a presença de Deus? E foi aquela ola. E ele disse: engraçado, eu não estou não. Não estou sentindo a presença de Deus não. Mas eu sei que Ele está aqui. E ele disse assim: a presença de Deus, ela independe dos sentimentos de vocês para se fazer presente. Nós achamos que culto abençoado é aquele onde a gente sente as coisas. Gente, o autor aos Hebreus está dizendo assim: nós não precisamos de realidades que satisfaçam os nossos sentidos e os nossos hormônios para crermos. Porque nós temos o quê? Fé. Nós temos fé. Nós andamos e vivemos por aquilo que nós sabemos. E aí ele vai mostrar que esse conceito de fé, que esteve presente com os grandes homens de Deus na história, é um conceito de fé que mostra o quê? Que aqueles homens, eles creram no invisível. Eles viram aquilo que não pode ser visto pelos olhos da carne. Ele diz: olha, o crente que parou de afirmar tenho que ver para crer, e aprendeu a dizer eu creio, por isso verei, é aquele que alcançou maturidade na sua fé. Spurgeon, ele diz assim: os que só querem crer naquilo que podem compreender, necessariamente deixarão grande parte da revelação divina. A fé, diz o autor aos Hebreus, é aquilo que nos faz caminhar com base não naquilo que enxergamos, mas no quê? Nas promessas que nos foram feitas. Não sei se, mas eu vou caminhar por causa da promessa que me foi feita.
E aí eu encerro dizendo que essa mensagem, não por coincidência, mas creio que isso aqui, essa minha palavra final tem tudo a ver com a nossa história de Igreja Batista Reformada. O final dessa mensagem tem tudo a ver com os nossos 9 anos de vida. Se nós fôssemos caminhar com base naquilo que nós enxergamos, a gente já tinha morrido. A nossa igreja tinha deixado de existir. Essa questão tem tudo a ver com os nossos 9 anos de vida. Por quê? Ao longo desses 9 anos, aqueles que estão desde o começo, quantas vezes nós nos perguntamos, um para o outro, ou solitariamente, ou dentro de casa, nós nos perguntamos, será que é isso mesmo? Será que nós estamos no caminho certo? Será que um dia a gente vai crescer? Quantas vezes nós nos perguntamos isso? Quantas vezes? E no meio de tantas dúvidas, que se transformavam em angústias várias vezes, no meio de tantas incertezas, e incertezas tão fortes que se transformavam em desânimo, no meio de tantas dúvidas e incertezas, o que nós fizemos? Prosseguimos mantendo que as nossas convicções, defendendo os nossos valores, pregando a nossa fé, mesmo sabendo que essa fé que defendíamos e pregávamos nos trouxe sérios prejuízos, nos trouxe dificuldades. Hoje, perto de completarmos 9 anos, a igreja está crescendo. Muitas pessoas têm chegado para o nosso meio. Hoje, perto de completarmos 9 anos, nós estamos quase completando a construção de um templo que parecia impossível. Há 8 anos atrás, se alguém chegasse para aqueles que aqui estávamos, falasse assim, daqui a 8 anos nós vamos ter um templo desse padrão naquele lugar, era impossível. Eu falei, mentira. Hoje, perto de completarmos 9 anos, nós não só fomos aceitos na associação que tempos atrás nos rejeitou, como fomos convidados para compartilhar com eles o quê? A nossa doutrina e a nossa fé. Glória a Deus. Hoje, perto de completarmos 9 anos, o que Deus está fazendo com a nossa igreja? Renovando os nossos sonhos. Hoje, perto de completarmos 9 anos, nós continuamos caminhando. Não com base naquilo que nós vemos, mas nas promessas que nos foram feitas na palavra de Deus. Por isso que a fé é a certeza de coisas que se esperam. A gente precisa esperar. Muitos que não souberam esperar foram embora. A fé é a certeza de coisas que se esperam. E eu me lembro que várias vezes no meio das crises nós falávamos assim, não, no tempo de Deus as coisas vão acontecer, a gente tem que esperar. Fé é a convicção de fatos que não se veem. Então, gente, aquela mensagem que o autor aos Hebreus transmitiu àqueles irmãos, ela continua hoje para cada um de nós. Por isso que nós vamos encerrar esse culto cantando que nós devemos viver pela fé. Vamos ficar em pé e vamos cantar esse hino. Amém.